Você deve saber que mais ou menos em março do ano passado, o STF resolveu, por iniciativa própria, começar um inquérito policial, né? E se você tem dúvidas de por que isso é uma coisa esquisita, perceba que seria algo mais ou menos assim. Então quer dizer que você pisou no meu calo. Pisar no meu calo é uma ofensa gravíssima às leis, aos costumes, às normas desse país. E olhando aqui a Constituição, eu posso verificar que a pena para isso é a pena de morte. Então você já percebe daí por que é tão esquisito o juiz deixar de ser imparcial para ser também a parte que acusa. Porque se o juiz já não vai com a sua cara, ele está lhe acusando e depois ainda vai lhe julgar, pode se preparar porque você vai ser condenado. Um dos momentos mais icônicos desde que abriram esse inquérito das fake news foi justamente a censura da revista Cruzoé feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Nessa revista tinha uma notícia que mostrava o depoimento de Marcelo Odebrecht na Lava Jato, onde eles perguntavam para Odebrecht quem era a pessoa no esquema de corrupção que tinha o nome amigo de amigo do meu pai. E o Marcelo Odebrecht dizia que essa pessoa era o Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que justamente abriu esse inquérito para pegar todo mundo que falasse mal de algum ministro, especialmente dele. E eles abriram esse inquérito fundamentado no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará a atribuição a outro ministro. Nos demais casos, aí já é o parágrafo 1º, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. E essa autorização que traz o artigo 43 até que se justifica, porque se a Constituição traz que os poderes são separados e devem ser independentes, nada mais justo do que dar ao Poder Judiciário, em tese aquele poder que é inerte, que não pode agir a menos que seja provocado, a possibilidade de se defender. Então, caso ocorra, de acordo com o artigo 43, um crime dentro do STF, dentro do prédio do STF, ou seja, sede e dependências, aí sim o STF pode deixar a inércia para lá e atuar. Certo? Só que essa interpretação que eles tiraram das nádegas não faz o menor sentido, porque eles disseram o seguinte: como esses crimes estão acontecendo na internet, é um ambiente muito difuso, né, está em todo canto, e a jurisdição do Supremo Tribunal Federal também é difusa, é nacional, está em todo canto, então a sede, nesse caso do Supremo Tribunal Federal, é todo canto. Entendeu? Se a jurisdição é em todo canto, a sede é em todo canto. Por isso que a gente pode atuar mesmo que não tenha acontecido nada dentro do prédio. É uma interpretação tão ridícula, perceba, que é a mesma coisa que eu estivesse dizendo que, como o Fórum de Olinda tem jurisdição em Olinda, eles podem simplesmente entrar em qualquer casa dentro de Olinda e fazer uma salinha de audiência ali, porque se a jurisdição é em qualquer lugar de Olinda, a casa da pessoa que fica em Olinda também é sede do Fórum de Olinda. Percebeu como é esquisito? Então não é possível fazer essa interpretação, que é uma interpretação que viola o juiz natural, que viola a imparcialidade do juiz, que viola a inércia do Poder Judiciário, que viola o devido processo legal e, em última instância, viola a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica. Portanto, esse processo, esse inquérito, é completamente legal. E aí fica uma dúvida: será que eles poderiam ter validado esse inquérito como eles fizeram recentemente? Aí depende do que você entende como poder. Existe uma coisa que é o poder legal, o poder dado pela lei, e isso eles não têm, porque nenhum juiz tem o poder de dizer que a lei disse o que a lei não disse, mas eles também têm o poder da máquina nas mãos, eles têm o poder do Estado nas mãos. Ou seja, é aquele poder que vem porque foi usurpado, e não porque foi dado legalmente. E esse poder eles têm, infelizmente. E para você perceber, a situação é mais ou menos assim. Então quer dizer que você está dizendo que eu não posso validar o inquérito que eu mesmo mandei fazer? Olha, observando aqui a Constituição e observando também os princípios implícitos e as questões que você, mero mortal, não saberia identificar, porque eu sou um excelentíssimo. Observe a liturgia. Eu sou um excelentíssimo, eu tenho inteligência divina, não preciso nem ler isso aqui. Nem ler, eu já nasci com esse conhecimento. Eu digo que posso estar validado e acabou. Observe a liturgia. E aí talvez você também se pergunte, então, que diabos um juiz faz quando ele sabe do acontecimento de um crime? Como qualquer cidadão no universo, ele vai na delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência.